Agora uma questão de lógica bem interessante. Ao redor de uma mesa sentaram-se os 17 participantes de um debate. Alguns deles sempre dizem a verdade e os demais sempre mentem. Todos iniciaram o debate dizendo: meus dois vizinhos mentem. No máximo, quantos mentirosos havia entre os participantes? Então eu desenhei uma mesa redonda aqui e numerei de 1 a 17 para indicar cada um dos 17 participantes. E a gente quer saber qual é o máximo de mentirosos que a gente consegue acomodar aqui ao redor dessa mesa. Sabendo que cada um deles diz a frase: meus dois vizinhos mentem. Então vamos começar supondo aqui que o primeiro é um mentiroso. Já que a gente quer colocar o máximo de mentirosos, vamos começar supondo que o primeiro é mentiroso. Como ele diz aqui que os dois vizinhos dele mentem e ele é mentiroso, então essa frase que ele diz é falsa. Portanto, tem pelo menos um vizinho que fala a verdade. Pode ser que sejam ambos os vizinhos falando a verdade, ou que seja apenas um vizinho falando a verdade. De qualquer forma, isso negaria a frase dele que ambos os vizinhos mentem. Só que, de novo, como a gente quer acomodar aqui o máximo possível de mentirosos ao redor dessa mesa, então vamos supor aqui que apenas um dos vizinhos dele fala a verdade. E o segundo aqui também é mentiroso. Então isso aqui está coerente. O primeiro diz que ambos os vizinhos mentem, e ele está mentindo porque o 17 aqui, que é vizinho dele, fala a verdade. Agora vamos fazer a mesma análise para o segundo aqui. O segundo diz que ambos os vizinhos mentem. E ele também é mentiroso agora. Só que o primeiro já é mentiroso. Então aqui, necessariamente, o terceiro vai ter que falar a verdade. Porque a gente acabou de ver que ao redor de um mentiroso tem que ter pelo menos um que fala a verdade. E aí agora a gente chega no terceiro que fala a verdade. Então, se ele fala a verdade e ele diz a frase meus dois vizinhos mentem, quer dizer que o segundo é mentiroso, que é o que a gente já sabia, e aí o quarto também é mentiroso. E agora a gente repete aqui a análise para o quarto, que é um mentiroso. E como ele diz que ambos os vizinhos mentem, tem que ter pelo menos um vizinho dele que fala a verdade. Mas já tem, que é o terceiro. Então, você vê que aqui o quinto também pode ser mentiroso. E aí você percebe aqui que dá para seguir um padrão, que é sempre que tiver dois mentirosos, o próximo tem que falar a verdade. Então aqui a gente tem MM, V, MM, e aí o sexto vai ter que falar a verdade. E aí do lado dele pode ter dois mentirosos, e depois verdade. O que nunca vai poder ocorrer é ter três mentirosos aqui em sequência, porque daí o mentiroso do meio, na verdade, estaria falando a verdade, dizendo que os dois vizinhos dele mentem. Então é só isso que a gente precisa notar aqui, esse padrão. E aí a gente consegue colocar aqui, fazendo essa sequência, MMV, MMV, mais dois M's, V, MMV, e aqui um mentiroso no final. E com esse argumento de que a cada dois mentirosos tem que ter uma pessoa falando a verdade, então a gente percebe que, na verdade, o máximo de mentirosos que vai ter aqui ao redor dessa mesa é 2/3 do total. Então, o máximo de mentirosos é igual a 2/3 do total, que é quanto? 17. Então, 17 não é exatamente divisível por 3 aqui, mas isso aqui é o mesmo que 34 dividido por 3. Então, 34 dividido por 3, a gente pode fazer a parte inteira aqui, 33 por 3, mais 1/3, ou seja, 11 mais 1/3. Então, usando apenas esse argumento de que a cada dois mentirosos tem que ter uma pessoa falando verdade, a gente conclui que o máximo de mentirosos é 11 mais 1/3. Ou seja, na verdade o máximo é 11, porque tem que ser um número inteiro de participantes. E se a gente contar aqui quantos mentirosos tem nessa mesa, nessa distribuição que a gente fez, do exemplo, a gente tem 2 aqui, 4, 6, 8, 10, mais 1, 11. Então, é exatamente a solução com o máximo de mentirosos possível, que é letra B, 11.